de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens idosos a serem moderados e dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não ser caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas aqui ensine o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom no ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem a seus senhores em tudo, a serem agradáveis e não se oporem a eles. Ensine-os a não roubá-los, mas a demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne-se atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, está aqui Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento e conhecimento nesta noite, para que assim a gente entenda o que o Senhor quer falar conosco, com os mais velhos, com os mais novos, com toda a Sua igreja. Assim te agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, não deveria existir na igreja a mentalidade de consumo. Infelizmente existe. Havia também na igreja do primeiro século. Muitos cristãos, como nos nossos dias, viviam apenas para assistir à igreja. Não dava muito à igreja, não participava ativamente da igreja. Em Tito 2, Paulo parece combater essa falsa visão de cristianismo. De acordo com ele, os cristãos devem ser participantes ativos da igreja. Devem cuidar um dos outros, mesmo diante da diferença de idade um do outro. Dividimos esse texto em 3 partes. Do verso 1 ao 10, o testemunho cristão em cada fase da vida. Paulo orienta Tito a ensinar a sã doutrina, aplicando a diferente grupo na igreja. Do verso 11 a 13, a graça que transforma o modo de viver. Paulo mostra que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos e nos educa a renunciar à impiedade. Do verso 14 e 15, um povo redimido para boas obras. Cristo se entregou por nós para nos redimir de toda iniquidade e nos purificar como um povo zeloso de boas obras. Já partindo para o verso 1 fala bem assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Antes de Paulo dizer a Tito isso, você, porém, fale o que convém à sã doutrina, ele tinha acabado de tratar um problema sério na igreja, como vimos semana passada com o nosso pastor Jefferson. Os falsos mestres e as falsas doutrinas, que estava corrompendo a fé dos irmãos em Creta. Havia gente ensinando o que não devia.
deturpando o evangelho por ganância, trazendo confusão para famílias e desviando muitos da verdade. Depois de denunciar esses erros, Paulo agora vai mostrar o caminho correto a Tito. Meus irmãos, não é suficiente apenas conhecer o evangelho. Não basta saber o que é a sã doutrina, como Paulo a chama. Os cristãos devem viver de acordo com o evangelho. Precisa proceder de acordo com a sã doutrina. Na verdade, no Novo Testamento há uma ligação saudável entre saber e viver, entre doutrina e ética. É o que vemos, por exemplo, nesse texto. O apóstolo Paulo nos fala o que Deus espera de uma igreja que quer viver de forma saudável na fé. O que ele espera de irmãos mais experientes, de irmãos mais jovens ou novos na fé, de todos os cristãos, começando pelos mais velhos. O que será que Deus espera de vocês? O que Deus espera dos homens mais velhos de nossa igreja? O verso 2 fala: ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. As 3 primeiras características dos homens mais velhos da igreja parece falar muito da sua vida pública, do seu relacionamento público com seus irmãos. Os homens mais velhos de nossa igreja devem ser vistos, irmãos, como moderados, dignos de respeito e sensatos. As 3 últimas parecem falar de sua vida privada ou íntima. Eles devem ser saudáveis na sua fé evangélica, no amor que tem por sua casa e seus irmãos, e devem ser pacientes mais do que os mais jovens. Em resumo, um homem maduro, à luz das Escrituras, é aquele que desfruta de um relacionamento saudável com Deus e depois com a sociedade, semelhantemente. Como vemos no verso 3, que fala bem assim: Tito também deve ensinar as mulheres mais velhas. Verso 3, semelhantemente ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver e a não serem caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, mas aqui ensine o que é bom. Algo interessante na palavra reverência, Paulo não está falando de respeito, como imaginamos que seja a palavra reverência, né? Esta palavra no original grego não aparece muitas vezes no texto bíblico, mas quando aparece, ela aponta para uma vida de um sacerdote, que diferentemente de muitos religiosos, vivia no templo de Deus, se dedicava o tempo inteiro da sua vida ao Senhor. É como Paulo estivesse dizendo às mulheres mais velhas: vocês lembrem-se disso, vocês estão sempre diante de Deus. Vocês estão sempre diante de Deus. Vocês devem viver o tempo inteiro na presença do Senhor. Se assim as mulheres procederem, elas não serão caluniadoras e nem serão dadas a muito vinho. Como os homens mais velhos, elas também serão moderadas no falar das pessoas e ao Senhor. E não irá se entregar aos apetites da carne. E o resultado, irmãos, é de uma vida assim diante do Senhor e distante do pecado, é que elas serão capazes de ensinar o que é bom. Essa é a responsabilidade das mulheres mais velhas entre nós. Deus espera que ela treine e ensine as mais jovens, a fim que elas também vivam diante de Deus, desfrutando de piedade e santidade. Sendo assim, o verso 4 e 5, verso 4 fala bem assim: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Embora não devemos concluir, como escreve o pastor presbiteriano Brian Dipo,
que a mulher deve estar ocupada somente em casa, porém é por lá que Paulo começa. E a ordem é por demais importante, meus irmãos, pois Paulo está falando da prioridade da mulher, sua família. Deve ser a prioridade da mulher, antes mesmo da sua carreira, antes mesmo do seu estudo, da sua vida profissional ou pessoal. Mais jovens devem priorizar a família, como as mais velhas deveriam fazer também. Além disso, resistindo ao mundo, elas devem ser prudentes e puras, devem ainda ser trabalhadoras, é o que Paulo quer dizer quando ele fala ocupadas em casa. Não é restringir elas ao ambiente de casa, é chamá-las ao trabalho, seja onde for, e devem também serem bondosas e submissas aos seus maridos. Tudo isso, irmãos, não apenas porque há benefícios práticos nesse estilo de vida, mas principalmente por causa da palavra de Deus. Principalmente por causa do progresso do Evangelho. É o que ele nos diz no final do verso 5, a fim que a palavra de Deus não seja difamada. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O que está em destaque aqui, meus irmãos, é uma coisa. O que acontece na sua casa tem impacto para o progresso do Evangelho fora dela. Eu vou repetir mais uma vez para que você entenda. O que acontece na sua casa tem impacto para o progresso do Evangelho fora dela. Trata-se seu trabalho no meio da sua família uma poderosa ferramenta para o progresso do Evangelho. Eu gostaria de destacar aqui um assunto da maturidade cristã. Você se considera um cristão maduro? Um homem maduro na fé? Uma mulher madura na fé? Espiritualmente falando, eu sei que alguns aqui têm muitos cabelos brancos, e eu admiro isso. Eu quero chegar lá também. Outros nem cabelo mais têm. No entanto, irmãos, a presença ou a ausência de cabelos, biblicamente falando, não é sinônimo de maturidade. Deveria acompanhar, mas não é o mesmo de maturidade. Maturidade cristã não é o que você pensa acerca de você mesmo. Não é o que você diz conhecer acerca de si mesmo. Maturidade cristã se torna visível acerca da luz desse texto, pelos frutos que damos. A prova vem do que as pessoas falam sobre você. Homem mais velho de nossa igreja, você é visto como um homem moderado? Os jovens dessa igreja respeitam, admiram você? Falam que querem ser como você? Mulher mais velha da nossa igreja, você tem algo para ensinar as mais jovens? Você é admirada por ela, pelo que fala e pelo que não fala também? Seu estilo de vida atrai os mais jovens? Ou a grande incoerência do que falamos e o que vivemos? Faça bom uso, irmãos, da maturidade cristã. É o que Deus espera de vocês, que você ensine os mais jovens de nossa igreja. Não precisa passar os últimos ou os melhores dias da minha vida se perguntando o que Deus quer para mim. O que será que tem guardado para mim? Qual a vontade de Deus para mim? Tem muita gente que fica anos e anos e anos nessa pergunta. Não precisa. A vontade de Deus para vocês cristãos, experimente essa aqui. Ela já foi revelada. Deus espera que vocês treinem, eduquem, ensinem os mais jovens. Simples assim. Você não precisa de um chamado pastoral para isso. Você não deve esperar ser convocada para isso. Abra os olhos, perceba os jovens que Deus tem dado à nossa igreja. Ore por eles. Depois entre em contato, marque um café, um almoço e resolva repartir com eles, mais jovens, o que Deus tem confiado a você.
Você não se vê um cristão maduro na fé? Não enxerga pronto para aquilo que Deus o confiou? Só tem um caminho de preparação sugerido nesse texto: reverência. Viva sempre diante de Deus. Dedique-se à leitura da palavra. Leve uma vida de oração diante do Senhor. Já pensou em como nossas conversas seriam melhores se nós lembrássemos sempre que estamos diante do Senhor? Já pensou em como nós se comportaríamos melhor? Como seríamos mais encorajados à obra do Senhor ao lembrar dessa verdade bíblica? Estamos sempre diante do Senhor. Esta reverência deve frear os nossos pés ao caminho do pecado, meus irmãos, e deve encorajar nossos corações ao caminho da piedade. Não foi o que José disse quando fugiu da cama da mulher de Potifar? Ele não apenas mencionou a bondade do seu patrão, ele se perguntou, acredito que em voz alta para a mulher ouvir: como poderia eu fazer isso com meu Deus? Como poderia eu pecar contra o meu Senhor? Você está sempre diante de Deus. Por outro lado, essa reverência bíblica deve nos impulsionar, pois foi o mesmo que Jesus disse no final do Evangelho segundo Mateus: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vivamos então, irmãos, todos uma vida diante de Deus. E por que não faríamos? Às vezes pensam que somos como descreveu C.S. Lewis em uma obra dele chamada Em um Peso de Glória. Como criança que prefere brincar na lama do quintal de casa porque nunca passaram as férias na praia. É o que percebo em muitos cristãos. Parece que não sabemos mais que o Senhor é bom. Parece que esquecemos que na presença dEle há fartura de alegria. Parece que nem sempre desfrutamos na prática, nem experimentamos de verdade o gozo espiritual. Volte-se da TV para a Bíblia, dos hobbies fúteis para a oração, dos passatempos para a leitura cristã e a comunhão dos santos. Sua vida é morna ou fria, porque por vezes você negligencia o culto do Senhor, o domingo do Senhor, a comunhão dos santos, a leitura da palavra, a oração. É o que acontece comigo também, meus irmãos. Deus nos deu um meio de graça, irmãos, através dos quais Ele vai aquecer e alimentar e sustentar a nossa fé. Mas eu e você precisamos nos apropriar disso. Depois, os mais velhos de nossa igreja, gastem-se com algo eternamente valioso, com a formação da próxima geração de cristãos. Por assim dizer, Deus vai agradecer a vocês. Ele não vai perguntar de todas as viagens que você quer fazer, de todos os sonhos pessoais que você quer realizar, mas é bem possível que naquele dia, que Ele nos aponte muitos irmãos que nós investimos pouco ou muito tempo, e naquele dia estarão conosco para sempre. Então, isso que Deus espera dos mais velhos, e o que será que Ele espera dos mais jovens de nossa igreja? Vejamos no verso 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. É a terceira vez que Paulo menciona o assunto. Ele faz direção de todos os cristãos de Creta, homens e mulheres, mais velhos, homens e mulheres mais jovens. Todos devem ser prudentes, cuidadosos em seu estilo de vida, moderados, todos devem ser controlados pelo Evangelho. Além de prudência, o apóstolo acrescenta no verso 7 e 8. Vejamos, verso 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom
no ensino, mostre integridade e seriedade. Verso 8. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a vocês fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Jovens precisa de exemplo, irmãos. Infelizmente, nem todos têm. Como você pode perceber a leitura do capítulo 1 desse texto que o pastor Jefferson expôs, em Creta, muitos homens mais velhos não eram modelo de piedade. De acordo com Paulo, muitos eram insubordinados. São pessoas que não recebem ou não obedecem ordens dos seus superiores. Muitos eram faladores, enganadores, gananciosos com quem ensinavam. O capítulo 1 nos diz isso. Homens que arruinaram famílias inteiras. Não tem como ser neutro, meus irmãos. Ou você constrói ou destrói com quem vive e ensina. Tito, por causa disso, também deve ser uma alternativa para os jovens. Diferentemente dos falsos mestres, ele deve ser conhecido por boas obras e por integridade do ensino da palavra de Deus. Ou seja, sua vida e seu ensino devem gozar de bom testemunho diante dos homens, principalmente dos mais jovens. Como resultado, não apenas ele, mas todos os jovens da igreja de Creta serão silenciadores do inimigo do Evangelho. E tal compromisso se estende a todos os jovens e todos os ambientes, incluindo o trabalho. Por isso Paulo diz no verso 9 e 10, ensine os escravos a se submeterem a seus senhores em tudo, a serem agradáveis e não se oporem a eles. Verso 10, ensine-os a não roubá-los, mas a demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne-se atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Paulo não está aprovando, irmãos, tampouco proibindo a prática da escravidão. Não é a mensagem central desse texto. No entanto, ele está chamando todo e qualquer cristão que seja escravo / trabalhador, que no primeiro século, diferentemente do que experimentamos no século mais recente, tanto podia ser um jovem aprendiz em uma fazenda ou alguém que ocupava um alto cargo do governo do Império Romano. Seja como for, o que Paulo está dizendo é, em vez de ser como os demais respondões, insubordinados, gananciosos e ladrões, vocês cristãos devem ser dignos de confiança, procurando obedecer às autoridades e patrões. Por quê, irmãos? Qual era a grande preocupação de Paulo? Jovens, moças, rapazes trabalhadores, vivam assim, para que, assim como fala o final do verso 10, para que assim torne-se atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. De novo, a preocupação de Paulo é o progresso do Evangelho. Mulheres em casa, mulheres no trabalho, homem na escola ou no serviço. Todos devem se preocupar com o progresso do Evangelho. Sinceramente, irmãos, é com isso que se preocupamos realmente? Jovens cristãos, quando chegar o tempo do casamento, não procure apenas por uma moça atraente aos seus olhos. Não procure apenas por uma mulher viva e inteligente em sua mente. Procure principalmente por uma jovem que está mais comprometida com o progresso do Evangelho do que com a carreira ou a vida profissional. Não é o que Paulo diz a Tito? Não se trata de uma proibição. Vocês não podem trabalhar fora. Trata-se de uma ordem de prioridade, quer eu faça ou não. Submeta-se à palavra de Deus e ame esposa, filho, pensando no progresso do Evangelho. Da mesma forma, jovem cristã, se estiver pensando em casamento, procure um homem que também se preocupa
e se ocupa e esteja pensando no progresso do Evangelho. Tal homem tem que ter frutos na sua vida pública, deve ser saudável na sua fé evangélica, deve gozar de bom testemunho em casa, na igreja e no trabalho. Trata-se de uma prova de amor, irmãos. Por amar a Cristo, o jovem cristão se preocupa com o seu testemunho, com o seu vocabulário, com o que as pessoas vão dizer acerca dele. A propósito, aqui encontramos uma sugestão com aqueles que querem se envolver com evangelização com colegas de trabalho. Qual é a sugestão? Simples. Tenha um bom testemunho. Ocupe-se com silenciar os que se opõem ao Evangelho, não dando a eles motivo de falar. E quão exalar, irmãos, o bom perfume de Cristo. Seja um cristão atraente e não repelente, como diz nosso pastor. Seja um bom profissional que chega antes do horário, que atende com alegria, que está disposto a ouvir. Que nossa vida seja, irmãos, bonita diante dos olhos das pessoas que nos cercam. Que nossa igreja seja bela aos olhos dos cristãos que nos visitam. Talvez alguém aqui esteja procurando por uma nova igreja com quem congregar. Não é o assunto principal desse texto, mas eu penso que Paulo dá a vocês alguns conselhos. Quando fala de Tito, ele está falando com o colegiado, ele está falando com os presbíteros da igreja. Ele está falando a vocês: procure por homens que são íntegros, percebam a ordem no ensino da palavra. Alguns têm boas vidas, mas são infiéis à palavra. Vejam o que eles pregam, escutem o evangelho que eles anunciam. Percebam se a mensagem deles vem da Bíblia ou da sua própria criatividade. Depois avalie a vida dos pregadores. Eles dão os frutos, vivem o que pregam. A igreja, sobre o ministério deles, responde à pregação. Ele também dá fruto por sua vez. Voltando aos jovens, irmãos, uma última questão. Vocês precisam de exemplos. Se você tem em casa, glória a Deus. Se não é o seu caso, meu irmão, é sua responsabilidade procurar um cristão mais velho, mais maduro, com quem andar. Não fique apenas esperando. Não só reclame. Desista de viver sozinho e submeta-se à vida de irmãos e irmãs mais velhos e mais sábios. Mas eu sei que aqui encontramos um dos grandes problemas da humanidade, e não só da nossa geração. Nós temos dificuldade com autoridades, especialmente os jovens pós-modernos. Parece que foi ensinado a rejeitar toda e qualquer autoridade. Não precisam, pensam eles, da sabedoria dos mais velhos. Não respeitam as autoridades com Deus os presenteou para o progresso da fé deles. Muitos jovens são como Eustáquio e a viagem do peregrino da alvorada, que não trata seus pais como papai e mamãe, mas chamam por seus nomes próprios, como todos fossem iguais. Não é assim que por vezes olhamos para a vida, com óculos igualitaristas da sociedade que abomina a autoridade? Jovens, vocês precisam aprender a respeitar. Nós precisamos aprender a falar. Você precisa saber como se aproximar, como se dirigir a um homem ou a uma mulher mais velha. Às vezes me parece que desaprenderam. Trata-se como se fossem iguais, como se não tivesse mais vida, experiência, como se não fosse digno de respeito. Se vocês tratam assim os mais velhos, vocês estão em pecados. Estou falando do seu pai, da sua mãe, estou falando do presbítero, da irmã, de qualquer irmão entre nós que tenha mais idade que você. Em vez disso,
Veja os mais velhos como dádiva de Deus. E vocês, pais, por favor, não abram mão da autoridade. Seus filhos não precisam de bons e velhos amigos apenas. Seus filhos precisam de professores, disciplinadores, conselheiros, pastores, e não só de coleguinhas. Em uma igreja que quer viver de forma saudável na fé, irmãos, igual a nossa, é o que Deus espera de nós. Para terminar, o que Deus espera de todos os cristãos, de qualquer geração. O apóstolo abre o último parágrafo desse texto com uma conjunção causal, o que nos oferece a razão da ética do Evangelho. Em outras palavras, o que Deus pode esperar de nós cristãos, mais velhos ou os mais novos. O que Ele pede de nós nesse texto. Vejamos no verso 11 o que Ele pede. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por todos os homens, tenho em mente o público mencionado por Paulo: homem mais velho, homem mais novos, homens e mulheres, escravos e livres. Todos, embora apenas alguns foram literalmente escravos, irmãos. A verdade é que todos antes de Cristo estávamos presos. Todos antes de Cristo estavam presos. E viviam então sobre a condenação do eterno pecado. O que aconteceu, ou quem os libertou dessa prisão? O verbo manifestar, que aparece no verso 11, era comumente usado na literatura grega para descrever um campeão que salvou, manifestou de verdade quando na cruz Cristo se entregou para nos dar a salvação. Sendo assim, porque manifestou graça salvadora, Deus tem o direito de exigir de nós um certo tipo de vida. Paulo nos falou dessa vida antes e ele continua agora nos falando novamente. De acordo com ele, a graça manifestada exige de todos os cristãos um não e um sim. O verso de número 12 nos diz isso. Ela, a graça, nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Esse é o não da graça. Ele nos treina para dizer não à impiedade externa, ao comportamento pecaminoso e principalmente às paixões internas. Qual é o sim da graça? Ainda no verso 12, ela fala: essa graça nos ensina a viver de maneira sensata, irmãos, justa e piedosa nesta era presente. É assim, portanto, que os cristãos vivem dizendo não e dizendo sim. Até quando, diácono Emerson? Até quando? O verso 13 nos responde: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Se a graça manifestou em carne uma primeira vez no passado, ela se manifestará uma segunda vez no futuro. E até lá, irmãos, entre o passado, a graça que se manifestou, e o futuro, a graça que se manifestará, devemos viver uma vida piedosa para a glória de Deus. Como faremos? Será fácil? Claro que não. Onde encontramos motivação para dizer não ao pecado e sim à piedade? Acho que o verso 14 e 15 é suficiente. Verso 14. Paulo nos diz que ele, se referindo a Jesus, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade
e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É assim que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém despreze você. Precisa de algo mais, irmãos? Se Paulo usou a locução a fim de, para falar da vida que Deus espera de nós antes, aqui ele usa a mesma locução para motivar os cristãos que olham para Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir da maldade e nos purificar a uma vida de boas obras. Por um lado, Paulo está falando, Jesus derramou seu sangue para nos comprar da condenação. Por outro, ele derramou o próprio sangue para nos tornar um povo particularmente amado pelo Pai. Cristo não abriu a prisão e nos deixou a mercê, irmãos. Ele não nos soltou da cadeia e depois disse, vivam como quiserem. Irmãos, não. Ele abriu a prisão e depois nos levou à sala de jantar do Pai. Amém, meus irmãos? Valeu, irmão. Nós vivemos pela graça na presença de Deus. Se vivemos, daremos prova disso, através da dedicação às boas obras. É assim que o verso 14 termina, e é assim que quero começar a aplicação dessa última parte. Você é alguém que se dedica de fato à prática de boas obras? Por boas obras, não pense por algumas poucas, pense em seu estilo de vida. Você é alguém que vive dizendo não a algumas coisas por causa do Evangelho, e sim a outras coisas também por causa do Evangelho? Não acha essa pergunta importante? Deveria. Pois estamos falando de uma prova de salvação, irmãos. Vida transformada. Essa vida não é um meio de se ter a salvação. É a prova que já somos salvos. Verdadeiros encontros com Deus, como o caso de Moisés, Isaías e o próprio Paulo, causam profundos abalos e mudanças de vida. Usando a ilustração do pastor Paul Wash, se você fosse atingido por um caminhão que desce a ladeira em alta velocidade, você nunca mais seria a mesma pessoa. Então, por que você acha que, a ser encontrado por Cristo, pode viver da mesma maneira que vivia antes? Não é possível. Se a graça te encontra de verdade, ela te muda de verdade. Ela não é poderosa apenas para nos achar onde estamos, ela é poderosa para nos levar onde Deus quer que a gente esteja. Eis um bom momento, irmãos, para um autoexame. Nós não queremos cristãos nominais. Nós não queremos que vocês sejam enganados. Temos, de fato, esse fruto de salvação de verdade? Você já adotou esse estilo de vida que diz não e sim? Ou para você é indiferente? Ou você gosta do culto e vive de segunda a sábado da sua maneira, do seu modo de viver? Estamos sempre diante de Deus, meus irmãos. Se não percebe fruto de transformação, se continua amando os mesmos pecados diante, se anda negligenciando por muito tempo culto, congregação, Bíblia, comunhão, povo de Deus, tema por sua vida eterna, meus irmãos. E tem essa noite uma grande oportunidade de salvação e arrependimento. Confesse seus pecados e tome posse do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Clame ao Senhor, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode mudar o meu coração. Se Ele fizer, deseje viver toda a sua vida para a glória dEle. Onde encontramos motivação para tudo isso? No Evangelho, irmãos. É com o Evangelho que Paulo está motivando os crentes de Creta. E é com o mesmo Evangelho que o Espírito Santo de Deus está motivando os crentes de Sergipe.
da Igreja Ponte, do bairro industrial e do mundo inteiro. Não precisa de mais nada essa noite, irmãos. Você se lembra de quem você era? De onde estava antes de Cristo? Estávamos todos mortos em pecados. Éramos todos prisioneiros, escravos do pecado e sua condenação. Por mais que detestávamos o efeito do pecado em nossas vidas e da vida dos outros, não poderíamos fazer nada. Cristo se manifestou no tempo, na plenitude dos dias, como diz Paulo, para nos libertar. Como ele fez, diferentemente de Naruto, como disse nosso irmão Diácono Cláudio, alguns sermões atrás, ele não manifestou poder aos olhos dos homens. Ele abriu mão do seu poder. Ele não recebeu muitos aplausos dos homens. Na verdade, ele foi desprezado. Jesus, ele não apenas abriu a prisão, irmãos, para nos libertar, ele foi preso. Jesus foi preso para nos dar liberdade. Irmãos, para nos salvar, ele bebeu nossa maldição. Para nos dar vida, literalmente, Cristo morreu em nosso lugar. Contudo, fazendo ele, conseguiu realizar o que jamais conseguiríamos sozinhos. Ele satisfez a perfeita justiça de Deus em nosso lugar. E nos deu o que era somente dele por direito: filiação diante de Deus. Como não viver, irmãos, uma vida de gratidão e retidão diante desse Deus maravilhoso? Essa é a prova de nossa salvação, uma vida de adoração e santidade. É o que prova que somos realmente cristãos. Por causa de Cristo, deveríamos ter novos sonhos, novas ambições, projetos melhores e maiores. A propósito, com o que você sonha mesmo? Pelo que você realmente espera da vida? Essa pergunta, ou a resposta dessa pergunta, pode dizer muito o seu estado espiritual nessa noite. Se é como a maioria, você espera de uma vida boa e tranquila, quem sabe uma excelente aposentadoria, não precisa ser cristão para desejar isso, irmãos. Ou precisa? Não precisa. Cristão, diz Paulo a Tito, ambiciona por coisas maiores. Eles vivem aguardando a segunda manifestação do Filho do Homem. O retorno de Cristo ocupa algum lugar em seus sonhos, meus irmãos? Estar diante dele é algo que te motiva na vida. Você se pega planejando sua vida para que um dia, mais cedo ou mais tarde, esteja diante dele, adorando para sempre? Ah, meu irmão, por melhor que seja a sua vida, ela não se pode comparar para algo que Deus já reservou para você na glória eterna. Os seus melhores dias não deveria fazer você esquecer do céu. Eles deveriam sugerir o céu ainda mais. Se você gosta do que experimenta, imagine o que está por vir. Se sua vida está mais difícil do que fácil, se você está chorando mais do que sorrindo, não apenas murmure. A vida está a seu serviço. Deus a programou assim, permitindo todas as lágrimas e sofrimentos para treinar vocês para o céu. Se vocês não perdessem parentes, se o Brasil não vivesse em crise, se você pudesse fazer o que quiser, na hora que quiser, no dia que quiser, no momento que quiser, que céu você desejaria? A vida está ajudando a vocês. Não foque os olhos nessa vida. Espere por aquele que Jesus disse ter ido preparar para vocês. É como relata uma pregadora do Evangelho que era paraplégica. Fugiu o nome dela agora da memória.
Um dia ela relata que estava em uma oração de pregação, quando o pastor pediu a todos: vamos dobrar os nossos joelhos em oração, irmãos. Todos dobraram, menos ela, lógico. E começou a chorar, e ela começou a chorar. E preocupado, o pastor pediu perdão. Minha irmã, não queria te machucar. Ela respondeu: pastor, não se preocupe, eu não choro de tristeza, eu estou chorando de alegria. Muito em breve eu não apenas vou dobrar os meus joelhos, eu vou saltar e dançar na presença do meu Deus. Pastor, a vida está prestes a mudar para melhor, eternamente melhor. Cristãos felizes e tristes, tranquilos e sofridos, eis no que deveríamos focar os nossos olhos, eis do que deveríamos esperar de todo o coração. Cristo está voltando. Ao chegar, Ele colocará todas as coisas em ordem outra vez, nos levando em um estado perfeito de gozo, eterna santidade. Por que não ambicionar por uma vida assim, irmãos? Eternamente melhor e gloriosa. Tão importante quanto, por que não viveremos à luz dessa vida? Parafraseando o John Edward, por que não ter estampado em nossos olhos a eternidade? O que poderia ser melhor? Que aposentadoria poderia ser melhor? Que estilo de vida poderia ser mais realizador? Enquanto vivemos no presente, irmãos, somos motivados pela graça que se manifestou no passado, Cristo Jesus, mas por aquela que se manifestará no presente ou no futuro, Cristo Jesus. Se é assim, irmãos, que alguém de nós não chegue ao final de nossa carreira cristã dizendo assim: desperdicei a vida, ou joguei a minha vida fora. E citando mais uma vez um texto do pastor John Piper, o pastor John Piper fala: disse ter lido centenas de vezes um quadro velho que estava na cozinha da sua casa, em letras antigas, brancas, só brancas. O quadro dizia: só uma vida e logo passará, só o que é feito para Cristo durará. De fato, irmãos, essa é a realidade. Só temos uma vida e as únicas coisas que durará eternamente são aquelas que fizemos para os outros, em nome de Jesus Cristo. Engenharia não terá valor no céu. Medicina não será necessário no céu. Licenciatura em línguas X, Y e Z deixará de existir. Nossos filhos serão cristãos para sempre. Dr. Russell vivia assim, quase diariamente. Aos 75 anos de idade, ele recebe um carro novo, porque dirigia um bem velhinho. Ele decidiu, em acordo com sua esposa, doar o valor daquele carro para um campo missionário. Porque ele dizia: mulher, estamos à porta da glória. O que um carro, essa altura do campeonato, vai nos render aqui? Mas o que esse valor não nos renderá na eternidade? Sustento aos missionários, pregação ao evangelho aos perdidos. É assim que você quer viver todos os dias da sua vida, meu irmão? É assim que você quer terminar seus dias? Não seja uma principal ambição seu sonho de aposentadoria, ou de ficar com os pés para cima. Ninguém foi feito para aposentadoria, meus irmãos. Como diz o missionário Ralph Winter, a aposentadoria mata, é uma droga, tanto quanto as outras nos nossos dias. Só em Nova York ele cita essa pesquisa, acho que essa pesquisa é da década de 90, a maioria dos aposentados morriam em 2 anos. Ninguém foi feito, irmãos, para ficar parado, vendo a vida passar sem utilidade.
mais velhos, mais novos, todos nós gastemos por Cristo, sendo gratos a Ele mesmo, que se doou inteiramente por nós na cruz do Calvário. Vou deixar 3 aplicações para que isso fique fixado em nossos corações. Primeira aplicação: a graça que educa deve produzir santidade e serviço na igreja. Ela nos instrui a renunciar à impiedade. A primeira aplicação é que a graça não é desculpa para o pecado, mas poder para vencê-lo. Afirmamos que a salvação é inteiramente pela graça, mas essa mesma graça nunca deixa o salvo como estava, ela o transforma. Segunda aplicação: os mais velhos devem discipular os mais jovens, e os jovens devem se submeter aos mais experientes. As mulheres mais velhas, ensine o que é bom. Exorte os jovens a serem prudentes. Deus estruturou a igreja para que a maturidade seja multiplicada. O discipulado interagicional é uma expressão prática. Cremos que Deus age por meio de meios ordinários: palavra, oração e comunhão dos santos. Os irmãos mais velhos não devem se aposentar da fé, mas investir na próxima geração. Os jovens, por sua vez, devem cultivar humildade, submissão e desejo de aprender. Quando as gerações se unem em amor e ensino mútuo, a igreja se torna saudável e o evangelho é honrado diante do mundo. Terceira aplicação: vivemos no presente olhando para a bendita esperança: Cristo voltará. Enquanto aguardamos a bendita esperança. A terceira aplicação é viver com os olhos na eternidade. Lembrar que toda a vida cristã é escatológica. Vivemos entre a graça que já se manifestou em Cristo e a glória que ainda se revelará. Isso muda tudo. Trabalhamos com fidelidade, mas não nos prendemos a recompensas terrenas. Sofremos com esperança, pois sabemos que Cristo colocará todas as coisas em ordem. Servimos com alegria, porque o que fazemos para Cristo jamais será em vão. Que Deus abençoe sua igreja. Vamos orar, meus irmãos.